Lamentações 3:11. Acharam? Lamentações é depois de Jeremias. Amém? Desviou os meus caminhos e me fez em pedaços. Senhor, esta é a tua palavra, que é a verdade. Que nós possamos, Pai, te ouvir nessa noite. Que nossos ouvidos estejam prontos, Pai. Nosso entendimento esteja agora, Pai, pronto para a glória do teu santo nome. Amém? Pode assentar, queridos. Homens de emergências de Deus. A palavra de Deus para nós hoje é a igreja que é a emergência de Deus hoje. Em 2 Samuel, vamos lá? 2 Samuel, capítulo 11, conta uma história. Todos acharam? A palavra de Deus. Capítulo 11, capítulo 12. Diz assim: decorrido um ano, no tempo em que os reis costumam sair para a guerra, enviou Davi a Joabe, a seus servos com ele, e todo Israel, que destruísse os filhos de Amon e sitiasse Ramá. Porém Davi ficou em Jerusalém. Uma tarde se levantou do seu leito e andava passeando no terraço de sua casa real. Daí viu uma mulher que estava tomando banho. Era muito linda e muito formosa. Davi mandou perguntar quem era, e disseram: é Betseba, filha de Eliã e mulher de Urias, o Heteu. Homens de emergência. O pecado sempre está rondando os nossos lares. O pecado sempre está batendo na nossa porta. E aqui conta a história de um homem chamado Davi, que é segundo o coração de Deus. Mas num determinado tempo, Davi resolveu ficar no seu conforto, em vez de ir para a guerra. Nós que somos servos do Senhor, somos soldados enganjados em uma batalha. Ainda que pareça que esteja tudo bem, você está numa guerra. E aqui diz que esse rei, Davi, viu alguém e entrou a concupiscência dos olhos. Mas esse rei, ele era tão amigo de Deus, tão preferido de Deus, mas Deus não interviu na escolha que ele fez. E aqui a gente vê a história deles. Lemos a história e continuarmos lendo no capítulo 11. Davi mandou que trouxesse aquela mulher até a casa dele, deitou com aquela mulher, teve um relacionamento sexual com aquela mulher, por causa dos desejos carnais, e depois a despediu. Certos dias depois, aquela mulher mandou dizer que estava grávida.
Então Davi, a palavra diz que um abismo chama outro abismo, intentou no seu coração o pecado. Tem um versículo na Bíblia que diz que para que nós tenhamos cuidado, para que as sementes, os ovos de serpente não venham entrar em nossa consciência. O apóstolo Paulo diz que nós temos que ler a palavra e viver a palavra para que a nossa consciência seja pura. E aqui o rei traçou um plano. No verso 14 diz assim: pela manhã Davi escreveu uma carta a Joabe e lhe mandou por mão de Urias. Ele mandou que Urias viesse. Vem, Urias, e vai se deitar. A primeira providência de Davi foi trazer da guerra o guerreiro Urias, e mandar que ele se deitasse com aquela mulher que era sua esposa. E assim fez. E ele desceu. A palavra diz que Urias se deitou fora do templo, fora de sua casa. E no outro dia veio a história para Davi, dizendo que ele não teve em casa de sua esposa. Então ele perguntou: por que não desceste? Aí ele conta uma história fiel. Como posso eu, Urias dizendo, como posso eu me deitar com a minha esposa, sabendo que os meus conservos e os teus servos estão em guerra? Não. Primeiro plano fracassou para tirar a culpa. Então o que fez Davi? Planejou um assassinato. E o interessante é que desde o primeiro dia, quando o homem pecou, a palavra diz que ele fez para si o quê? Coseu uma roupa, teceu uma roupa de folhas de figueira. E quando Deus viu, Deus desceu e perguntou para ele: Adão, onde você está? Ele estava escondido debaixo da figueira, e a folha seca. Naquele momento Deus disse para ele: quem te disse que você está nu? Aqui Davi ficou nu. A palavra diz que Deus precisa de pessoas para emergências, servos de emergência. Porque Davi era um homem segundo o coração de Deus, mas precisava ser disciplinado. Davi precisava ser corrigido não pelos homens, mas por Deus. Então tinha que levar um evangelho que trouxesse a graça de Deus para que Davi recebesse. Então no capítulo 12, a palavra diz que Urias foi colocado na frente da batalha e morreu. Então no capítulo 12 aparece um homem chamado Natã. Um homem de emergência de Deus. E hoje eu quero te convidar que você seja como o Natã, para que quando Deus te chamar, fale a verdade. Deus ama pastores que pregam a verdade. Deus ama profetas que professam a verdade. Deus ama os filhos que querem e fazem e que não resistem à verdade. E aqui Deus chamou Natã. O versículo 1 diz: o Senhor enviou Natã a Davi. E Davi era rei. Primeiro ponto que nós vamos entender aqui, que Natã correu um grande risco. Porque o rei poderia ordenar a sua morte. Chegado Natã a Davi, disse-lhe: havia numa cidade 2 homens, um rico e outro pobre. Tinha o rico ovelhas e gado e em grande número, mas o pobre só tinha uma coisa, senão uma cordeirinha. A palavra diz no verso 4: vindo um viajante ao homem rico, não quis que este tomasse das suas ovelhas e do gado para dar de comer ao viajante que viera a ele, mas tomou uma cordeirinha do homem pobre e a preparou para o homem que lhe havia chegado. Então a ira de Davi se acendeu sobremaneira contra aquele homem.
E disse Natã: homens de emergência não maqueiam. Homens de emergência, fala a verdade. O pecado chegou na tua porta. Tão certo como vive o Senhor, o homem que fez isso deve morrer. E pela cordeirinha restituirá 4 vezes, porque fez tal coisas e não teve misericórdia. Então disse Natã a Davi: tu és esse homem. Imagina Natã esperando a resposta, e de repente ele diz para Davi: Davi, você é esse homem. E quantas vezes Deus está falando para mim e para você: você é esse homem que está vivendo. Você está vivendo em adultério, você está vivendo no engano, você está vivendo na mentira. Quantas vezes existe um Natã com coragem para falar? Mas aqui tinha 2 personagens. Humanamente falando, tinha um profeta ouvindo e trazendo. E existia do outro lado um rei que tinha na mão e que tinha poderes. Ele poderia simplesmente dizer: Natã, sai da minha casa. Não quero mais ouvir. Natã, vou cortar sua cabeça. Mas não. A palavra diz que ele escutou pacientemente. Sabe por quê? Homens de Deus, quando abrem a boca, o céu se revela. No verso 8 diz assim, no 7 diz assim: então disse Natã a Davi: tu és o homem. Assim diz o Senhor, Deus de Israel: eu te ungi rei sobre Israel, e eu te livrei das mãos de Saul. Olha Deus falando. Eu te dei a casa do teu Senhor, mulheres de teu Senhor em teus braços, e também te dei a casa de Israel e de Judá. E se isso fora pouco, eu teria acrescentado tais e tais coisas. O homem de emergência de Deus ouve Deus e fala as palavras de Deus. No verso 9 diz: por que, pois, desprezaste a palavra do Senhor? Quando nós desprezamos, amados, quando nós desprezamos o que o Senhor tem colocado para que a gente possa ouvir e receber, o mal entra e faz a festa. Então nós temos que aprender a ser homens e mulheres de emergência de Deus, para que na hora que Deus precisar, você está apta, em sintonia com Ele, para ensinar as pessoas a serem. É isso que Deus quer para nós, uma igreja que faça um alvoroço no mundo através da santidade. Uma igreja conhecida por aquilo que Deus tem falado e tem sido pregado e anunciado. Mas para que essa igreja ela se torne o pavio aceso aqui nessa terra, ela tem que ser e ter mulheres e homens de emergência de Deus, para falar não o que eu penso, não o que eu desejo, mas que o céu pensa e o que o céu deseja, porque a vontade do Pai é maior do que a do homem. Para isso somos chamados. Não há outro evangelho. O evangelho é cruz, mas é salvação. E aí Davi se rende e se entrega
Mesmo assim, Davi ainda insiste. Deus fala: eu vou tirar seu filho porque é fruto do pecado. Deus não aceita nada que é fruto do pecado na nossa vida. Então Deus tirou. Muitas das vezes nós temos acariciado o pecado. Já não se pregam mais sobre o pecado. E o pecado traz a morte. Mas o Senhor Jesus Cristo veio para desfazer as obras de Satanás. Foi um homem de emergência para a salvação. E hoje Ele entregou na minha mão e na sua mão. Não para que nós venhamos disputar bandeiras, mas sim para disputar e pregar o verdadeiro e único Evangelho. Porque o Evangelho é o quê? Poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Mas para ser, querido, um homem de emergência, passa-se pelo deserto. Passa-se pela beira dos rios. Vai para a prisão. Gaste seu tempo. A palavra de Deus diz que Deus chamou um certo homem chamado Ezequiel. E disse para ele: você é o meu atalaia. Temos que ser o atalaia para o mundo, anunciar que Jesus Cristo está voltando. Anunciar que a salvação vem do trono. Em 1 Timóteo, capítulo 4, verso 13. Homens e mulheres de emergência de Deus, tem que ser assim: aplica-te à leitura, à exortação, ao ensino da palavra. Não te faças negligentes para com o dom que há em ti, o qual foi concedido mediante profecia, com a imposição das mãos. Sabe o que o apóstolo está dizendo? Olha, pregue a verdade, viva a verdade, ensina a verdade. Sabe por que muitos no caminho são como aquelas sementes que caem nos espinhos? Espinho significa dor. Quando o homem pecou, a Bíblia diz que a natureza se corrompeu. E criou-se espinhos e abrolhos. Espinhos é para machucar. Mas a palavra diz que sobre Jesus foi colocada uma cruz de espinhos para machucar. Porque o pecado machuca, o pecado destrói. É que o apóstolo Paulo está falando: fuja, ensina o correto. E quando aquela semente é lançada no meio dos espinhos, ela fica sufocada na primeira luta que tem. Nós acusamos Deus. Nós não olhamos para nós olhamos para quem? Para Ele. E o sacrifício dele fica inutilizado, porque o pecado está em nós, não nele. A palavra diz que ele se tornou pecado, ele se fez pecado por mim e por você. Mas ele não tinha pecado. Era um homem de emergência de Deus. Então você tem que ser um homem e uma mulher de emergência de Deus onde você estiver. Mas para isso você tem que ser treinado no deserto da vida, nos rios da vida, nas prisões que a vida nos cativa. Uma certa mulher guardou e protegeu um profeta. E no dia que aquele profeta foi embora, o filho dela adoeceu de morte. O profeta pediu para que o seu servo fosse até a casa dela. E no meio do caminho ele encontrou com ela e ela disse:
Ele perguntou, vai-te tudo bem? Ela respondeu, vai tudo bem. Ela estava passando por um deserto de treinamento para os milagres da vida. E quando ela encontrou o profeta, a palavra diz que quando ela encontrou o profeta e o profeta entrou em sua casa, a primeira coisa que ela disse para o profeta, porque o profeta, ele é um homem de emergência de Deus. Ela disse, meu filho está morto. Um problema. A palavra diz que Eliseu então entrou no quarto, caminhou para lá e caminhou para cá, o Novo e o Velho Testamento, e ergueu a criança e deitou sobre ela e disse, levanta a criança. Homem de emergência é para operar milagres, é para operar salvação. Homem de emergência é para fazer a diferença. Ser o atalaia. Quando alguém te perguntar, vai, tudo bem? Como 1 quilo de sal com ela. Jeremias. A palavra diz que Deus chamou Jeremias e falou com Jeremias, não suporto mais o pecado de Jerusalém. Estou a ponto de vomitá-los. Então Deus chamou Jeremias. E Jeremias disse para Deus, eu ainda sou uma criança. E ele disse para Jeremias, eu te desenhei no ventre de tua mãe. Eu te escolhi antes de você nascer para ser um homem de emergência para mim. E mandou ele enfrentar o rei Jeoaquim. E ele tinha uma namorada. Deus o chamou e disse, você não vai se casar. Aquilo que mais ele estava apegado, Deus disse, você não vai se casar. Você é um homem de emergência para mim, exclusivo, porque você é minha propriedade. A palavra diz que Deus mostrou para ele. E mostrou um rolo. E mandou que ele comesse aquele rolo. E a palavra diz que quando ele começou a comer, o rolo parecia fel e se tornou doce. E ele era escrito por dentro e por fora. E a palavra diz que quando ele chegou diante do rei Jeoaquim, Deus deu a sentença. Se não se arrependerem, se não deixarem o pecado, serão escravos na Babilônia. Imagina o coração de Jeremias. Abre Lamentações. Abre Lamentações para você ver um homem de emergência de Deus, o que ele sente. Ele sente o que Deus sente. Olha o capítulo 3. Ele sente uma aflição tão grande pelo pecador, que ele vê o que Deus está fazendo com o pecador, com a nação de Israel. Ele diz assim, eu sou o homem que viu a aflição pela vara e o furor do Deus Todo-Poderoso. Ele me levou e me fez andar em trevas e não em luz. Deveras, ele envolveu contra a minha mão de contínuo todo dia, me fez envelhecer a minha carne e a minha pele, e despedaçou os meus ossos. E edificou contra mim e me cercou de veneno e de dor. Ele estava chorando e dizendo, Deus, é o que eu estou sentindo. E no versículo 11, olha o que ele diz no versículo 11. Ele me despedaçou. Um homem de emergência de Deus, Deus despedaça ele para ele ver o pecado de uma nação. Porque Deus quer te usar. Deus te plantou nesta nação para que você seja um emissário, um profeta, aquele homem de emergência que Ele quer usar você nesta nação. Basta você se lamentar e chorar. Lamentai-vos e chorai-vos diante de mim. É assim que o Senhor quer na nossa vida. Me fez em pedaços.
desperte em mim a consciência, até que eu sinta repugnância pelo pecado. Hoje nós não cantamos mais isso. As nossas melodias são harmônicas, mas a gente não canta e não medita no que estamos cantando. Desperta-me, desperta em mim a consciência, até que eu sinta repugnância pelo pecado. Horrendo pecado. Em Ezequiel, a palavra de Deus diz que Deus falou a Ezequiel: cava na parede. Levou ele ao templo e falou: cava na parede. Aí ele fez um buraco e falou: entra. E quando ele entrou, ele viu os quartos dos sacerdotes com as suas câmeras pintadas de abominações. Horrendo pecado. Desperta em mim, desperta na igreja, Senhor, a consciência, até que nós possamos sentir repugnância pelo pecado. Uma igreja santa que faz a diferença, diz não para o pecado. Homens e mulheres e jovens, porque vocês, jovens, são emergência de Deus, porque vocês são fortes, diz a palavra. Não na sua força, e no braço de Deus. Seja treinado por Ele. Hebreus 11:36 diz assim: e outros experimentaram escárnios e açoites, e ainda cadeias e prisões. Homens de emergência de Deus morrem para si, largam as suas casas. O vento sopra onde quer. Cantamos assim: o vento sopra onde quer. Mas na hora que o vento sopra e te manda para outro lugar, você não quer ir? Ah, minha casinha. Ah, o meu filho, o meu carro. Experimentaram escárnios e açoites. Outros foram apredejados e tentados, foram cerrados no meio. O profeta Isaías, o único livro que tem 66 capítulos. Nos 35 primeiros, 40 vezes fala do pecado. Nos outros, todos falam do pecado. Cerrados ao meio. Sabe como ele morreu? Cerrado no meio, vivo. Imagina ele entrando no paraíso, porque ele disse não ao pecado. Eu vivo para Deus. Vestidos de peles de ovelha e de cabras, necessitados, aflitos e maltratados. Jesus disse assim: quando vocês forem, não levem apenas uma bolsa com o que você precisa dia a dia, para vocês olharem para os lírios do campo e as aves. Sou eu que sustento eles e sou eu que sustento a vós. Homens de emergência andam e trilham na vontade do Deus Todo-Poderoso, não na sua vontade, porque ele não tem mais vontade. A vontade dele foi tirada e colocada à vontade do Pai, porque Jesus disse: eu e o Pai somos um. Então a vontade do Pai estava nele. E ele disse: eu e vocês somos um. Então a vontade de Jesus era fazer a vontade do Pai, e a nossa vontade era fazer a vontade do Filho. Homens de emergência. João Batista foi um homem de emergência. No capítulo 3 de Mateus, Deus faz e quer te usar. Entre o Velho
e o Novo tem uma página em branca. Deus ficou 400 anos sem falar com o povo por causa do pecado. Mas de repente apareceu alguém. Diz assim: naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia. Onde que ele estava pregando? E quando a gente vai para o deserto, a gente não quer ficar, a gente quer chorar. Aprendizado. Para quem que ele estava pregando no deserto? Para ele mesmo, porque não tinha ninguém. Aí Deus falou com ele: vai para a cidade. Aí ele começou a pregar: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. E hoje nós pregamos outro: venham que o reino será o seu e não o de Deus. É o ter. É o contrário do evangelho de Jesus. Arrependei-vos, que vocês serão filhos de Deus. Porque está escrito pelo profeta Isaías: voz do que clama no deserto, preparem o caminho do Senhor e endireitai as suas veredas. E usava vestes de peles de camelo e um cinto de couro, e o seu alimento era gafanhotos e mel silvestre. Como é que foi a sua comida hoje? O que é que você comeu hoje? Domingo, uma comida melhor? João não tinha isso. Homens de Deus não têm privilégios. O gafanhoto passava, ele gafanhoto e comia. Sabe o que significa isso? Dependência total de Deus. E João foi treinado no deserto. Olha Mateus 14. Por causa do reino, homens de emergência de Deus não temem a morte, não deixam de falar a verdade. Eu amo homens que falam a verdade. Por aquele tempo ouviu o tetrarca Herodes a fama de Jesus e disse aos que serviam: este é João Batista, ele ressuscitou dos mortos, por isso nele opera forças miraculosas. Porque Herodes, havendo prendido e atado João, meteram no cárcere por causa de Herodias, mulher de Filipe, seu irmão. Sabe o que ele fez? Tomou a mulher do irmão. E João combateu, e ele ia e falava: e está errado, é adultério. Tu, que és uma autoridade e estás no pecado, afrontou ele. E hoje Deus está te afrontando. Não permaneça no pecado. Pode não haver tempo. Aí ele mandou o quê? Satanás mandou uma mulher e pediu a sua cabeça. E foi entregue numa bandeja de prata. Mas eu quero te dizer que quando o diabo vem e tenta matar e destruir um homem de Deus, nasce outro. Porque logo em seguida nasceu Jesus. E Jesus começou a pregar por todos os lugares. Abra bem os seus ouvidos, igreja. Como eu gostaria de estar pregando sobre os lírios do vale, mas não é a minha vontade que prevaleça, porque no dia que eu for apresentar a vocês, o Senhor me cobrará. Quero te dizer, querido, não existe um antídoto temporário para o veneno do pecado. Existe apenas um: arrependimento.